O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que moldou a nossa liturgia batismal, porque a Igreja viu desde cedo, nesse acontecimento histórico, porque de fato Jesus curou o surdo-mudo, uma cura que Jesus quer fazer em todos nós. Porque existem dois níveis de cura no Evangelho de hoje: a cura física e a cura espiritual. Essas duas coisas precisam ser observadas para a gente entender do que é que se trata. Primeiro, a cura física. Vejam, trazem a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. Isso quer dizer o quê? Em primeiro lugar, que ele não era mudo. A gente chama ele de surdo-mudo, mas ele era mudo simplesmente porque era surdo. E nós, talvez nunca tenhamos parado para pensar isso, mas é óbvio que as pessoas falam porque ouviram. Durante todos os primeiros anos de vida, a criança ouve muito e fala pouco. Essa primeira fase da vida, de ouvir bastante, que vai moldando o nosso cérebro para que nós sejamos capazes, depois, de falar, de nos expressarmos. Isso é muito importante. É a fase do aprendizado. Isso é uma realidade física, mas é uma realidade espiritual também. A realidade física é a seguinte: nós só nos tornamos plenamente humanos, ou seja, o ser humano é como se fosse uma flor em botão. A criança nasce, ela já é humana. A flor, a rosa em botão, ela já é rosa. Mas ninguém de nós acha que ela deve ficar daquele jeito. A rosa em botão, ela deve desabrochar. Ela deve manifestar todas as suas potências. Como é que um ser humano mostra a sua humanidade? Somente quando nós temos contato com outros seres humanos.
Existe uma ideologia que diz que nós somos bons quando nascemos e que é a sociedade que nos corrompe. Isso é absolutamente não verdade em nossa vida pessoal. Você foi humanizado pela sua família. A primeira sociedade com a qual você faz contato, da qual você faz parte, não é o mundo inóspito. A primeira coisa com a qual você tem contato não são nem as gangues, nem as facções, nem o mundo cruel. O primeiro mundo com o qual você tem contato é o mundo da sua mãe, o mundo da confiança, o mundo onde a sua mãe fala com você. E é necessário que a sua mãe fale com você. As pesquisas mostram que as mulheres, ao falar, elas sentem 10 vezes mais prazer do que os homens. Ou seja, a descarga de dopamina, de recompensa, que uma mulher recebe ao falar é 10 vezes maior do que a dos homens. As mulheres foram feitas para gostar de falar. Por quê? Porque uma mãe muito silenciosa, que não fala com o seu filho, faz com que o cérebro do seu filho não se desenvolva e ele termina criando dificuldades, danos cerebrais. A criança realmente não se desenvolve. É como se fosse uma flor que era para desabrochar e fica em botão a vida inteira. Na Índia, no século XIX, descobriram um menino com 6, 7 anos de idade que foi criado por uma alcateia de lobos. Ao contrário do menino lobo da ficção e da Disney, o menino lobo real, ele nunca aprendeu a falar. Ele foi encontrado com 7 anos de idade, depois foi levado para um orfanato. Por mais que as pessoas tentassem educá-lo, ele não conseguia falar. Por quê? Porque ele não teve, na sua primeira infância, aquela fase do aprendizado em que ele tinha que ouvir e ouvir muito, ouvir e ouvir muito, ouvir e ouvir muito. E ouvindo bastante, você vai desenvolvendo a sua capacidade de falar, para finalmente você desabrochar como pessoa e conseguir falar. A sua humanidade se demonstra. Então é nesse primeiro ambiente da família, sobretudo do contato com a mãe, uma mãe que vai lendo as coisas da criança. A mãe vai falando, a mãe não nota isso, mas ela fala o tempo todo. A criança está irritada, a mãe interpreta: ah, ele está assim porque ele está com sono. A criança está chorando, a mãe interpreta: ah, está assim porque ele está com fome. A criança está vermelha, ah, está assim porque está com calor. Ah, ele está com cólica. E aí coloca a criança de bruço, etc. E a mãe vai interpretando. Enquanto a mãe vai interpretando a criança aprende a se interpretar. Essa mãe que fala, que interpreta, que diz, que vai dando à criança a fala. Ora, isso é uma coisa natural. Uma criança que não ouve, uma criança que não imita a fala da mãe, uma criança que não tem contato com seres humanos, é uma criança que não se desenvolve. O menino lobo da Índia, lá, o verdadeiro, real, no século XIX, ele não aprendeu a falar, ele não comia carne cozinhada, só comia carne crua, porque é o que ele aprendeu com os lobos. Ele raramente não gostava de ficar de pé, gostava de ficar acocorados, porque é o que ele aprendeu com os lobos. Morreu com 35 anos de idade, sem ter realizado o projeto de Deus para ele, que é o desabrochar da sua humanidade. Ora, isso que acontece fisicamente, que quando nós não ouvimos, nós não falamos, o surdo mudo, porque ele não ouve, ele não fala direito. Isso acontece também espiritualmente. Na nossa vida espiritual, toda a primeira fase da nossa vida espiritual, nós devemos ouvir e ouvir muito.
A linguagem de Deus, a linguagem da oração, a linguagem dos santos, a linguagem da doutrina católica, a linguagem da vida da igreja. Na nossa primeira fase de crescimento espiritual, nós devemos ouvir e ouvir muito, ouvir e ouvir várias coisas, ouvir e ouvir rica e amplamente. Ouvir o Evangelho, ouvir pregações, ler o livro dos santos, ler o magistério da igreja, ler o catecismo, assistir filmes da vida dos santos, não é? Assim, ir aprendendo, ouvindo. Se você pegar uma pessoa que não é cristã, que nunca rezou, e pedir para ela rezar, é como se você dissesse para uma pessoa que nunca ouviu o russo, dissesse, fale russo. Mas ela não vai falar, porque ela nunca ouviu. Uma pessoa não vai aprender a rezar de repente se ela nunca ouviu ninguém rezar. Uma pessoa não vai aprender a falar na língua de Deus, ou seja, naquilo que é Jesus, a revelação de Deus. Não vai aprender a falar com Jesus se você nunca ouviu Jesus. Então, no Evangelho de hoje, Jesus pega um surdo mudo e o retira do meio da multidão. Isso é muito importante. Por quê? Porque no início de nossa conversão, você deve se apartar um pouco, não é? Da falação, não é? Da falação do mundo. O mundo faz muito barulho. O mundo é cheio de palavrórios. Aquilo que o filósofo, que não era cristão, evidente, mas o famoso filósofo Martin Heidegger chama de Gerede. Gerede quer dizer palavrório, falação. Havia um professor aqui em Cuiabá que ele sempre usava essa comparação para expressar o que é o palavrório de Martin Heidegger. Ele dizia assim: você é como uma lata vazia caindo escada abaixo. Faz barulho. Mas cuidado, um dia a escada acaba. Você faz barulho a vida inteira, blá, 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 blá. Um dia a escada acaba e você para de fazer barulho. Por quê? Porque vem o tédio, vem o vazio, a lata é vazia. Ela faz barulho porque ela é vazia e a sua vida é vazia. E você vive de falação. Você é uma máquina de falar. Mas para você verdadeiramente ser humano, ao invés de ser uma máquina de falar, você deveria ser antes uma máquina de ouvir. E de ouvir profundamente, e de escutar, e de meditar. E de ouvir aquilo que os santos descobriram, aquilo que eles viveram com Jesus. Ouvir aquilo que é a fantástica e maravilhosa história da igreja de 2000 anos. Descobrir verdadeiramente o que é o cristianismo. Compreender que você não vai inventar a roda. Compreender que a igreja católica não é aquela caricatura feia que o seu professor ateu, desregrado e imoral ensinou para você. O seu professor que não põe os pés na igreja, que jamais teve contato com os santos e que não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo, entregou para você uma caricatura de igreja que jamais existiu, um espantalho. Mas é muito fácil você destruir um espantalho. Ele nunca reage, ele não está vivo. Esse espantalho que criam da igreja. A igreja não é isso. Entre no mundo da igreja. Ouça a igreja. A igreja é como uma casa. Você nunca vai conhecer essa casa olhando do lado de fora pela janela. Entre na casa. Conheça os cômodos da casa. Entre na igreja. Ouça a igreja. Mas para ouvir a igreja, você não vai começar ouvindo Judas. Se você quer conhecer a igreja, não queira ouvir a última novidade do último traidor. Aquele que sai corrigindo Jesus. Jesus disse assim: mas se ele vivesse hoje no século 21, ele diria diferente. Você vê claramente a soberba dessa pessoa. Essa pessoa é a Eva da primeira leitura, que toma o lugar de Deus e que fica corrigindo Deus. Sereis como Deus.
Não, você não é como Deus. Você, espiritualmente, você começa a sua vida espiritual como alguém que precisa ouvir. Jesus Jesus afasta-se com o homem para fora da multidão, para fora do palavrório, da falação, da guerrede, da lata vazia que faz barulho e nada diz. Jesus se afasta com ele para a intimidade da igreja, para o mundo da igreja. E Jesus então vai e coloca os dedos nos seus ouvidos para desentupir, ou seja, para falar. Jesus chama na intimidade, porque é na intimidade que a gente fala com as pessoas que ama. A gente não fala com as pessoas que ama em praça pública. Jesus chama aquele homem surdo na intimidade para falar a ele. E aí depois que ele fala com ele, Jesus faz um gesto que para nós parece muito anti-higiênico, mas vamos lembrar que a humanidade de Jesus, o contato com a humanidade de Jesus cura. Tem uma força que sai dele. Jesus faz um gesto que é muito profético e simbólico. Ele tira a saliva da sua boca, tira o conteúdo da sua boca e coloca na boca do outro. O conteúdo da minha boca é o conteúdo da tua boca. Jesus cospe e põe essa saliva na língua dele. O que Jesus está fazendo aqui é um ato simbólico para dizer: você quer ser cristão? Depois de ter me ouvido, vem comigo aqui no deserto. Deixa eu falar com você na intimidade. Deixa eu desentupir seus ouvidos. Depois de você me ouvir, agora o que você vai falar não é o conteúdo da sua boca, é o conteúdo da minha boca. A saliva de Jesus na sua boca. O que você deve falar é aquilo que é a fala de Cristo. Você deve aprender a falar com o sotaque de Cristo, com o jeito de ser de Cristo, com a língua de Cristo, com as palavras de Cristo. E você aprende isso no convívio. No convívio. Muitos de vocês sabem que por temperamento eu sou sanguíneo, e o sanguíneo é mais ou menos uma esponja. Basta eu ficar meia hora com nordestinos que eu começo a falar com sotaque nordestino. Não é? Basta eu ficar um tempinho com gaúchos que eu já começo a puxar para alguma coisa meio gaúcha. O convívio faz você imitar. Convive com os cuiabanos, você começa a falar cuiabanês. Mas é isso que nós devemos fazer com Cristo. Você deveria conviver com Ele, conhecê-lo, através dos evangelhos, através dos santos, através da doutrina e da catequese da igreja, que você pudesse pegar todos os jeitinhos, todas as formas de falar que são de Cristo. Não somente num arremedo como uma papagaiada, mas o conteúdo do coração. Sintonizar o seu coração com o coração de Jesus. Portanto, este é o evangelho de hoje. Jesus nos dá uma aula de uma cura no nível físico e no nível espiritual. No nível físico, o homem era surdo e por isso falava com dificuldade. Ele era surdo e porque não ouvia, não falava. E Jesus então mostra como é a nossa realidade espiritual ao fazer essa cura física. Você precisa ouvir. Se você é surdo, você fala com dificuldade. Você não será um bom pregador, uma boa pregadora, um bom catequista, uma boa catequista, se você primeiro não é alguém que ouve. Se você não tem aquele coração de discípulo, aquele coração de ouvinte, lev shomer, aquele coração que ouve. Não queira inventar o cristianismo. A igreja tem uma história maravilhosa de 2000 anos. Existem santos fantásticos, ensinamentos maravilhosos.
doutrinas profundas. E tudo isso é instrumento de Deus para fazer com que nós entremos em contato com Jesus na intimidade, como ele teve o contato com o surdo, para que então, e somente então, nós possamos falar. Como as crianças que passam um longo tempo ouvindo, nós então finalmente falaremos. Falaremos o conteúdo da boca de Cristo. Aí nós poderemos ensinar verdadeiramente o Evangelho. E não sair por aí fazendo correções e colocando vírgulas no Evangelho, como se nós soubéssemos mais do que Jesus. Como se nós soubéssemos mais do que a santa, longa e maravilhosa vida de tradição da igreja de 2000 anos. Os grandes santos, como São Cirilo e São Metódio, que nós hoje celebramos. Que foram missionários dos eslavos, mas não para levar um evangelho que eles tinham inventado, mas porque monges que passaram um longo tempo ouvindo Jesus na oração e tendo contato com ele, agora estavam prontos para ser missionários. É isso que Jesus fez com seus apóstolos. Jesus constituiu os 12 para que estivessem com ele, vinde, e para enviá-los em missão, ide. Essa é a dinâmica da igreja. Vinde. Primeiro, estar com Jesus, aprender, ouvir, como uma criança, e depois, ide, para finalmente poder evangelizar, poder transmitir, poder falar. Que o Senhor nos dê esta cura, que a igreja quis nos dar no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, o padre também colocou os dedos nos nossos ouvidos e traçou o sinal da cruz em nossa boca e disse: Efatá, abre-te. Abre-te para ouvir e abre-te para falar. Mas primeiro ouvir, depois falar. Que qualquer demônio surdo-mudo seja exorcizado em nossas vidas e ele abra os nossos ouvidos para ouvir verdadeiramente o Evangelho e depois podermos falar.